Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E hoje nossa aula ela será de Power BI, mas será de um recurso muito importante para quem utiliza o Power BI, que é a criação de uma tabela calendário. O que é uma tabela calendário? É uma tabela de data com datas que não se repetem. E aí vocês pensam, tá, mas por que tem uma planilha do Excel ali então? Porque é o seguinte, eu vou explicar as diversas formas de se criar uma tabela calendário. Então eu tenho aqui dois trabalhos que eu vou usar. Eu tenho só uma tabela, que é uma tabela de pedidos. Então ela já está aqui, né? Eu posso simplesmente, tá aqui ó, a data do pedido, certo? Então tem todas as datas, algumas vão se repetir aqui, né? E outra, que é esse outro arquivo, que tem duas tabelas. Então eu vou ter uma situação um pouco diferente, porque eu tenho datas de devolução e eu tenho datas de pedidos. Então eu tenho duas situações. Então vamos lá. Primeira forma que eu poderia criar uma tabela de datas. Eu poderia selecionar essa coluna, dar um Ctrl C, vou copiar ela aqui, por exemplo, joguei ela ali, e eu simplesmente posso usar aqui o dados, ó, e pôr essa opção para remover as duplicatas. Ele vai me perguntar se é aquela ali, beleza. E ele fez uma data só. Eu posso copiar isso, abrir aqui o Power BI, vamos pegar aqui, né? Eu poderia muito bem vir aqui, ó, inserir dados, clico ali, colo, tá? Ele está dizendo que ele não vai permitir porque o tamanho é muito grande, mas se fosse menor eu bastaria colar aqui. Foi interessante que ele deu isso aqui, ó, e faria a colagem. Quer ver? Eu vou pegar um pouco menor, ó, pegar só até aqui, pronto. Isso aqui é uma tabela menor, ele vai resolver o problema tranquilamente. Opa, peraí, opa. É esse aqui, ó, inserir dados, clica e cola. E está feito, dá o nome a ela e pronto. Não é muito aconselhável fazer isso, tá? Sim, eu não quero ficar. Não é nada aconselhável fazer isso. Então existem formas de se criar tabelas calendário no Power BI. Uma forma seria que ele falou, olha, usando o próprio Power Query. Então vou fazer aqui para mostrar como que é esse def pedidos. Eu poderia vir aqui pela página inicial, transformar dados. Então eu vou fazer várias formas, tá, gente? Então essa aqui é uma. A primeira seria só colando. A outra eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó, botão direito, adicionar como nova consulta. Clico aqui, removo as duplicatas, converto para a tabela, chamo ela de calendário, muda para data, né? Posso chamar de calendário e pronto. E aí eu vou criando as minhas outras colunas que eu vou explicar como que é feito nos próximos, tá? Isso não é muito legal também, certo? Então eu vou remover ela aqui, tá? Olha, e pronto. Aí você fala, pô Marcos, mas eu quero criar uma tabela do ano de 2020, deixa eu ver, 2020? Deixa eu ver essa aqui até onde vai. Ela vou pôr aqui por ordem decrescente. Então ela vai até 31/12 de 2020. Mas aí você fala assim, poxa, eu vou precisar fazer uma tabela, calendário, do ano inteiro. Tudo bem. Você pode vir aqui também, nova fonte, consulta nula, e pôr ó, igual, tá? List ponto dates. Opa, ficou list, vai dar um erro, né? Pronto. Enter. E ele vai te perguntar, qual que é a data inicial? Poxa, então eu quero, ó, 01/01 de 2020, contando 365 dias, colocando o que eu quero de dia em dia. Beleza. Tá vendo que é totalmente visual? Eu dou um invocar, tá pronto, para a tabela. Mesma coisa, coluna de data. Vou chamar isso aqui de data. Não é o nome da função invocada, né? Vou pôr, ó, calendário N. Pronto. Resolveu? Resolveu. Aí as outras colunas. As outras colunas eu simplesmente viria aqui, adicionar coluna, data, ano, ano. Novamente, data, mês,
mês. Novamente, data, mês, nome do mês. Data, posso pôr trimestre, né? Trimestre do ano. Eu não uso muito trimestre, mas eu sei que tem gente que usa. Data, dia, dia da semana, que é o que interessa. Novamente, data, dia, nome do dia. Beleza. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Gerei uma tabela do ano inteiro. Eu ainda continuo não gostando muito desse modo. Eu vou mostrar as outras formas de se fazer aqui ainda pelo Power Query, certo? Eu poderia usar as funções de listmin, listmax para poder fazer isso, certo? Vou fazer, ó, por isso que eu chamei ela de calendário M. Vou fechar e aplicar aqui por enquanto. Esse é o segundo modo. Então, o primeiro modo é fazendo, extraindo daquela coluna. O segundo modo seria fazendo desta forma, tá? Como eu quero uma data aqui do 2020, eu tenho uma terceira forma que poderia ser usado tranquilamente aqui. Olha, eu vou até excluir essa aqui agora, para não ficar um monte de tabela. Vou excluir ela por aqui, para transformar dados, que é melhor. Tá? Senão ele pode dar dizendo que está faltando, então vamos lá. Olha, eu vou excluir ela aqui. Tá? Esse aqui também posso excluir. Tá. Como eu fiz uma tabela de 2020, eu posso também usar uma função DAX que me faça isso. É uma função bem curta. Então, ó, primeiro modo, copiando e colando. Segundo modo, usando o list.dates, que vocês viram que foi muito rápido, de forma visual. Terceiro modo, eu vou criar aqui, ó, eu vou em modelagem, nova tabela. Eu vou aumentar aqui um pouco a visualização e vou chamar, olha, de calendário. Igual, eu vou usar um calendar auto. Calendar auto, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o ano inteiro das tabelas que existam de datas e vai fazer uma tabela para mim. Olha, ele já gerou o calendário. Se eu vier aqui, está lá a minha tabela criada. Do 1/1 de 2017, que ele pegou, que foi o último ano, até 31/12 de 2020. Então, até eu nem tinha visto que era 2017 lá no exemplo anterior. Mas deu para vocês terem uma ideia, né? Então, era 17, 18, 19, 20, 21, até 20. Era 4 vezes 365, tá? Então, eu teria que fazer esse cálculo para jogar lá a quantidade de dias que eu queria. Se eu quisesse ela de 2017 inteira, até 2020. Então, eu precisaria, então, são 365, né, vezes 2017, 18, 19, 20 vezes 4. Eu precisaria de 1460 dias lá. Mas tudo bem. A ideia está aqui. Essa aqui também já é uma opção que me resolve, né? Bastaria usar as outras funções DAX aqui para poder estar acrescentando os outros campos. Mas isso eu vou explicar nas outras funções para não ficar repetitivo aqui então. Beleza? Essas são duas formas bem rápidas e práticas para isso. Legal? E quando eu tiver, por exemplo, uma situação como esta, que eu tenho uma data aqui e uma data aqui. Eu tenho duas tabelas de datas. Existem duas formas que isso podem ser feito, tá? Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês, primeiro pelo Power Query. Então, vou transformar dados. Então, primeiro nós temos copiar e colar. O segundo pelo list.dates visual. E agora eu vou usar como que eu faria aqui pelo M, tá? Então, eu vou começar como uma nova fonte, consulta nula. E eu começaria desta forma, igual list.min, tá? E aí ele vai perguntar, quem que eu quero no list.min, certo? Ele vai falar assim, poxa, quem que você está buscando? Aqui eu estou buscando o menor valor possível. Eu tenho que conhecer minhas tabelas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr, ó, F, pedidos, o campo data, tá? Uma coisa importante é saber de onde eu estou buscando os itens, ok? Só que se eu fizer só isso aqui, ó, e der um Enter, deixa eu ver o que ele não achou ali. Pedidos com letra minúscula, tá? Esse aqui ele é case sensitive e ele não achou meu campo data, por quê? F pedidos,
Deixa eu ver o que eu posso estar aqui. Ué. Ele disse que não achou. Ah, ela não é fpedidos, é só pedidos. Eu ainda não mudei o nome. Beleza. Então tá lá. Pedidos, data. Então ele me trouxe a menor data dessa pedidos. Porém, eu tenho também uma data em devoluções. É lógico que para eu ter uma devolução tem que existir um pedido. Então aqui já resolveria. Mas se eu preciso fazer isso, gente, eu faço isso aqui, ó. Eu coloco um e-comercial. Aí eu coloco, ó, devolucoins e também o campo data dele. Vem aqui no final e enter. Não vai mudar nada. E ele criou a primeira etapa. Vou adicionar uma nova etapa clicando no FX. E eu vou fazer a mesma coisa. Igual list.max de quem? De pedidos. Agora ele já achou até a tabela aqui para mim, ó, do campo data, concatenando com devoluções. Já achou também a tabela, também do campo data. E enter. Consequentemente, ele viu que a menor data é 31/12. Então, ele está fazendo isso. O legal é que eu posso mudar os nomes aqui agora. Então, por exemplo, aqui, ó, eu clico no botão direito, renomeio, eu vou pôr maior. Só que o fonte eu não consigo fazer isso. Então, eu vou para a página inicial, vou no editor avançado. Onde ele está ali a fonte, eu coloco menor. Pronto. Menor, não menos. Pronto, clico fora. Tem que só mudar aquela partezinha ali. Concluído. Ele vai mudar, beleza. Agora eu vou calcular a quantidade de dias que eu tenho entre a data mais recente com a data mais antiga. Então, acrescento uma etapa e vou puxar uma função que é essa justamente aqui, ó, duration days, tá? Quem que eu quero aqui no meu duration days? Eu quero o maior que eu calculei, né? Menos o menor. E para ele entender que ele precisa pegar o primeiro dia, eu coloco um mais um. E ele me retornou. Dá exatamente 365. Vou renomear isso aqui para dias, tá? Para ficar mais fácil. E agora eu vou para o meu list.dates. fx igual list.dates. Nessa função, o primeiro atributo que ele me pede é a data inicial, que é o meu menor, vírgula. O segundo atributo é a quantidade de dias, que são os dias. E o terceiro atributo é a duração, que vai ser a cada um dia, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. E assim eu tenho a minha tabela, tá? Vou chamar ela aqui de calendário M. Beleza? Vou converter para a tabela. Vou pôr isso como data. Vou renomear para data. E vou construir as outras colunas. Então, vamos lá. Adicionar coluna, data, ano, ano. Data, trimestre, trimestre do ano. Data, mês, mês. Data, mês, nome do mês. Data, dia da semana, dia da semana. Novamente data, dia, nome do dia. Então eu tenho toda a minha tabela calendário aqui. Sabe o que é legal? É que você não precisa fazer isso sempre. Você pode fazer uma vez só. Eu simplesmente posso vir aqui, ó, na página inicial, abrir o editor avançado e copiar tudo isso aqui, ó. Aí você joga isso num bloco de notas, em qualquer coisa, certo? Você pode fazer isso. Aí você pode vir aqui, ó, toda vez que você começar um novo, por exemplo, eu vou até excluir aqui, ó, tudo isso que eu fiz. Eu posso vir aqui, vir em nova fonte, consulta nula. Aí eu pego aqui, ó, no meu editor avançado
que dessa consulta nula está vazia por enquanto, eu faço isso, eu colo. Eu só tenho que tomar o cuidado de sempre trocar esses campos aqui, ó, de quantas tabelas eu tiver. Se eu tiver de uma só, eu mantenho uma. Se eu tiver de duas, eu mantenho as duas. Se tiver de três, eu vou adicionando. Por quê? Quando eu der um concluído aqui, ele já me traz ela prontinha para uso. Eu ganhei tempo. Então agora, ó, calendário M. Beleza. Enter. E fechar e aplicar. É claro que eu tenho isso num bloco de notas para me facilitar, certo? Não usei aqui na hora que eu estava trabalhando com vocês, mas eu já tenho ela aqui, que me facilita bastante, certo? Tá lá. Então, ele vai entender isso e vai fazer para mim a minha tabela, tá? Ele não fez aqui. Ah, tá carregando ele. E aí, logicamente, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho o trabalho de pegar a data com data e data com data, e eu tenho a minha calendário M aqui para uso, beleza? Essa é uma forma que eu posso estar criando uma calendário para duas ou mais. Mas aí, além do calendário alto que eu usei aqui, o que mais que eu posso fazer para uso? Tem outras formas que eu posso? Pode, por exemplo. Uma das formas que eu posso utilizar, vou pegar nessa aqui mesmo, eu vou até ocultar, eu vou até excluir do modelo isso aqui, tá? Não quero mais com o calendário alto, é usar uma tabela que já me gere as colunas e eu possa fazer manualmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma data do pedido. Eu venho aqui, nova tabela. Então, nós estamos indo para o próximo modelo. Nós fizemos copiar e colar, list.dates visual, calendário alto, list.dates manual. E agora nós vamos criar uma com a função calendar para isso, tá? Então eu posso também utilizar uma função que ela me traga da seguinte forma. Eu vou pôr aqui um calendar, e o calendar pede um start date e um end date. Eu poderia fazer isso, date, e pôr o ano, o mês e o dia que eu quero, certo? Então eu poderia colocar, ó, 2017 01 01, vírgula, o end date, novamente a função date, onde eu colocaria 2020 31 12, fecho o date, fecho o calendar, né? Enter. E ele vai fazer a tabela para mim. Se eu abrir aqui, ó, tá lá feita a minha tabela. Mas eu posso mudar um pouco isso. Eu também posso pegar, em vez de usar isso aqui, eu posso fazer assim, ó. Eu vou procurar qual é o mínimo que tem em F vendas. F vendas? Qual que é o nome da minha tabela lá? Deixa eu ver aqui. Ou é só vendas? Deixa eu dar um ESC aqui. É pedidos. O mínimo do que? De F pedidos da coluna data do pedido. Fecho o min, vírgula. O max de F pedidos da data do pedido. Fecho parênteses. Do max, fecho do calendar. E ele vai fazer para mim a tabela do mesmo jeito. Venho aqui, renomeio para data, né? Mudo para um formato mais interessante. Tá lá. E agora eu posso criar minhas outras colunas. Eu posso vir aqui em nova coluna e pôr lá ano igual year, tá? Igual year do que? De data, data. Fecho parênteses e enter. Tá lá. Nova coluna, trimestre, igual quarter, de data, data. Então ele vai
E aí é uma repetição, tá, gente? Eu vou fazer como a ideia da aula é mostrar o processo, nós vamos fazer todo ele. Depois agora eu quero o mês, né? Então mês igual month, né? Então tá ali month, data, data. Ok. Eu quero agora o nome do mês, então nome do mês. Aí eu vou usar minha função chamada format, que eu quero o campo data, data, porém com o formato 1, 2, 3, 4 de mês. Tá lá. Depois novamente nova coluna, dia da semana igual weekday, data, data. Então vocês estão vendo que é uma repetição, só preciso saber qual é a função que eu vou estar utilizando. E o nome do dia da semana, nome do dia igual a format de data, 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 e entre aspas, 1, 2, 3, 4, os 4 dias. Então ele fez a tabela calendário para mim. Aí aqui eu já vou fazer o seguinte, ó, só para vocês entenderem porque que eu tenho que fazer duas. Eu vou colocar um filtro aqui. E vou colocar aqui, ó, o nome do mês nesse filtro. Tá? Ó, o nome do dia. Beleza, não tem problema. Eu só vou aumentar a grade dele aqui para vocês entenderem os itens. Por que que eu preciso colocar uma função? Porque se eu não colocar dessa forma, olha o que aconteceu. Aqui ele começou domingo e terminou na terça-feira. Ele coloca em ordem alfabética. Então ele não entende o que está acontecendo. Então quando eu tenho aqui o nome do mês, certo? Nome do dia, eu posso vir aqui, ó, em classificar por, e eu escolho, ó, o dia da semana. Então ele vai entender que o domingo é o primeiro, mas a segunda-feira é o segundo. Se eu troco isso aqui, por exemplo, pelo nome do mês, vamos tirar o do dia, ele vai ter o mesmo problema. Ele começa em abril e termina em setembro. Então quando eu venho aqui e classifico aqui pelo mês, ele entende que o primeiro mês é janeiro. Por isso essa necessidade de fazer essa tabela desta forma, tá? Então aqui ele já fez isso para mim. Dá um pouquinho de trabalho que você vai ter que fazer todo dia. Legal, mas aqui, como que eu poderia pegar aqui, por exemplo, a data e fazer com que ele verificasse qual que é o mínimo quando eu tenho mais de uma tabela? E o melhor ainda, não dá já para criar todas essas colunas num código só? Dá. Então eu vou fechar esse aqui que eu não vou usar mais, tá? E vamos para o nosso último modelo de tabela, que é usar via DAX com o calendar, porém usando já criando todas as colunas, que é nesse aqui. Então se meu calendário M está aqui, eu vou vir aqui em modelagem, nova tabela. Esse aqui daí é um pouquinho mais trabalhoso, então eu vou aumentar aqui a visualização. A minha tabela vai se chamar calendário DAX, tá? A primeira coisa que eu quero fazer para ela, eu vou começar a criar algumas variáveis. Então, eu vou descer, opa, não é o the columns, já de cá é ele, mas não vai ser ele agora, tá? Então, vou vir para cá. É que eu não quero que ele me traga, aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma variável para ele. Eu vou criar uma variável chamada var menor pedidos, tá? Pedidos. Essa minha variável, ela vai fazer o quê? Ela vai ser o mínimo de quem? Do dado que eu tenho em pedidos, data. Então, eu criei minha primeira variável. Então, agora eu vou criar uma var menor devoluções, que vai ser o min de devolução data.
Então, eu criei dessa forma duas variáveis para as menores datas. Vou criar uma variável agora maior, pedidos, onde vai ter um max de pedidos, data. Depois eu vou criar outra variável maior, devoluções, onde eu vou ali, eu tenho que corrigir, tá? Aqui é um... não tá certo. Max de quem? De devoluções, data. Então, dessa forma, eu criei as minhas 4 variáveis que fazem o processo inicial para mim. Eu vou dar um Shift Enter, vou dar mais um só para dar um pouquinho mais de espaço. Eu vou criar agora uma var chamada datas, onde eu vou fazer justamente isso. Ó. Eu vou chamar um calendar, tá? O meu start date vai ser a minha variável. Como o meu min ele suporta mais de um atributo, tá vendo que ele tem o escalar 1 e escalar 2 ali? Então o primeiro que eu quero é justamente quem? É o menor de pedidos, que é esse aqui. Então ele já chama aquela variável ali para mim, tá? Depois eu vou dar uma vírgula. Eu quero o menor das devoluções. Então com isso eu fiz o primeiro item da calendar. O segundo vai ser um max, tá? Invertendo isso, é o maior dos pedidos com o maior das devoluções. Fecho o max, fecho o calendar. Beleza. O que eu quero agora? Agora eu vou retornar essa variável. Então eu vou dar um return, tá? De quem? E agora eu vou adicionar as colunas que eu quero na tabela. Então eu dou um add columns, tá? E aí quem que eu quero trazer? A minha primeira coisa que o add columns pede é a minha tabela. A minha tabela é a minha variável datas. Então essa é a tabela que eu quero, que é que eu vou colocar aqui. Vírgula. Qual que é agora a coluna? Então, Shift Enter quebra que nem eu estou fazendo, tá? O primeiro nome é o ano. É esse que eu quero. Entre vírgulas, ponto. Qual que é a expressão desse ano? É a expressão, opa, bati sem querer fora, year, né? De quem? Ele já entendeu para mim ali que eu tenho uma data, então eu vou puxar aqui, ó, date. Como que ele sabe disso? Por causa da minha variável lá em cima. Feito isso, fecho parênteses, vírgula, enter. Quem que é o próximo agora? O trimestre. Trimestre, vírgula, quarter, né? Aquilo que eu tinha feito antes, eu vou fazer agora, mas já escrevendo isso numa coluna. Aí, mês. E eu vou puxando as minhas funções, ó. Mon, date, fecho, vírgula. É sempre bacana ir olhando aqui. Se ele não ficar nada vermelho, é sinal que está dando certo, tá? Se ele apareceu alguma coisa vermelha ali, tá? Então, ó, aqui já tinha colocado igual, é só uma vírgula. Aqui eu preciso do format, onde eu vou colocar justamente a data, né, que eu quero. Então aí eu tenho que pensar aqui que é o date. Por mais que ele colocou datas, ele é o date, que é o que eu estou procurando. Vírgula, 1, 2, 3, 4, né? Vírgula novamente. Aí é o entre, né, aspas, por ser um texto, dia da semana, vírgula, weekday, ó, achou lá, beleza, date. Aí depois eu vou pegar justamente aqui, não, que é só o dia, tá certinho, ponto não, vírgula, e aí nome do dia, vírgula, vamos para o nosso format, né? Aí depois eu quero o date, vírgula, 1, 2, 3, 4,
Fechou? Fechei o D. Fecho mais uma vez o Add Columns. Então, isso aqui também, ó, por mais que seja trabalhoso, eu posso fazer isso, botão direito, Ctrl C. Vamos pressionar Enter para ver se ele vai montar para mim. Ó, tá aqui, calendário DAX, vamos ver? Calendário DAX, tá lá, ó, montadinho, certinho para mim. Aí você fala, poxa, nada me impede de eu ter isso aqui também. Ela começa aqui, tá? Isso aqui ó, é só com uma. E essa aqui é a que eu fiz para ter aqui, ó. Também eu armazeno isso, ó, num arquivo, tá? Por quê? Porque eu ganho tempo com isso. Então, dessa forma, deu meia hora essa aula, mas eu consegui mostrar para vocês todas as formas. Aqui também eu poderia dar um date para cá, ó, e fazer uma... Não tem o menor sentido ter duas tabelas calendário, tá? Vamos deixar bem claro isso também, mas só para mostrar que eu poderia, ó, date, e tá ali relacionando elas numa boa. Não existe sentido em duas calendários, por favor. Aqui foi só para mostrar que eu posso fazer com DAX e com M, tá? Tanto que eu não vou nem salvar, melhor não salvar isso aqui, vai estar no vídeo, vocês podem tá fazendo junto. Então, como eu estava falando, é possível, eu gerei uma com copiar e colar, uma com list.dates visual, uma com calendar auto, uma com o com calendar simples, com list.dates de código e outra com add columns. Tá? Então vocês viram que eu tenho N formas de fazer isso. Qual a melhor? Aquela que você mais se adaptar. Tá? Eu, por exemplo, por escolha minha, eu uso muito a opção do M, de fazer o list.min, list. Sim, na realidade, como eu dou aula, nos treinamentos eu mostro todas. Eu ensino todas aos meus alunos. Tá? Essa tabela, uma parte dela vem para o básico, e no curso avançado eu repito quase todos, porque assim, quando o aluno é meu do curso básico vem para o avançado, eu sei que ele sabe. Alunos que vieram para mim no curso avançado que não fizeram comigo, não conheciam essas outras formas, com o M, por exemplo. Então eu procuro trazer isso para que o aluno possa estar acompanhando. Legal, gente? Então por esta aula é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.